Olá, bom dia, gente. E aí, tudo bem? Vocês têm acompanhado as lives da Jaque, a 7h11, agora a minha, a da Carlinha, às 4h11 e a da Taninha, que é um pouquinho mais à noite. Vocês têm gostado? Espero que sim, tá? Hoje a gente vai falar de um tema super importante. Já vi que a Jaque, nossa psicóloga, tá aqui. Já que hoje vamos falar de segundo cérebro, né? Vamos falar da nossa saúde intestinal. Então, por favor, se você tiver alguma ressalva para fazer, tá? Comente aqui que eu leio aí seu comentário para quem for assistir depois também ficar sabendo o que foi falado, tá bom? Bom, primeiro de tudo, eu vou explicar um pouquinho o que é o intestino, né? E como que ele é formado, quais são suas funções, para a gente conseguir entender um pouco mais da importância desse órgão tão importante, né, no nosso organismo. Primeiramente, o intestino ele é dividido em duas partes, né? O intestino delgado e o intestino grosso. No intestino delgado, que é a parte mais longa do nosso intestino, lá a gente consegue ajudar, né, no processo de digestão e absorver os nutrientes, né, as vitaminas e os minerais super importantes para a nossa saúde. E também, já no intestino grosso, né, que é uma parte não pequena, mas mais curta que o delgado, ele é responsável por absorver a água do nosso organismo, reabsorção de água, né? Certo? Então, essas duas partes, eles formam o nosso intestino. E aí, gente, o que acontece? O nosso intestino, ele tem uma barreira super poderosa. Essa barreira, ele impede que toxinas entrem no nosso organismo. Então, ela que está responsável ali para ver o que passa e o que fica. São as microvilosidades, né? Elas são super importantes. Só que quando essa barreira ela não está bem cuidada, ela passa a não conseguir exercer essa função de maneira eficaz. E é aí que a nutrição entra, tá? Nós, né, somos responsáveis por nutrir o nosso organismo. E essas microvilosidades, elas precisam estar bem nutridas, a gente precisa oferecer uma condição ideal para ela não ter a permeabilidade, né? Para não deixar essas toxinas entrarem no nosso organismo. Então, a nutrição adequada, ela vai otimizar na digestão, na absorção das vitaminas e dos minerais e na excreção, tá? Quando alguma dessas funções elas não estão legais, aí a gente começa a apresentar aqueles desconfortos, né? Gases abdominais, desconforto mesmo, uma dorzinha, constipação ou diarreia, distensão, eu já falei? Eu acho que não, né? Alteração no humor, alteração no sono, falta de disposição, enfim, várias coisas são puxadas, né, por esse desbalanço aí no nosso intestino. Eu não posso falar de intestino sem falar da nossa microbiota intestinal. Vocês já ouviram falar? Vocês sabem como é que tá aí a microbiota intestinal de vocês? A nossa microbiota, gente, é a população que está vivendo ali no nosso intestino. Nós temos bactérias boas e ruins vivendo no nosso intestino. O que é importante é a gente ter uma prevalência das bactérias benéficas e as maléficas tá lá embaixo, bem pouquinho mesmo, tá bom? E o perfil dessa nossa microbiota, ele é formado, gente, lá na nossa infância. Na verdade, o nosso primeiro contato, né, para a formação da microbiota deveria ser no parto. Isso aí já está muito bem estudado, que crianças que nascem de parto normal têm uma microbiota mais saudável do que crianças que nascem de cesárea, tá? Então, olha só que importante é a gente ter esses conhecimentos.
Bom, e a nossa microbiota boa, ela interfere, né? Ela consegue controlar aí a presença dessas bactérias patógenas, elas conseguem melhorar aí o processo de absorção dos nutrientes, elas conseguem até participar na produção de alguns nutrientes, como a vitamina K, a biotina, enfim. E a gente não pode deixar de falar também que a nossa microbiota influencia super no nosso sistema imunológico, tá? Que é coisa mais em alta hoje em dia do que um sistema imunológico saudável. 70%, né? Deixa eu ver se é 70% das nossas células de defesa, né? Elas estão localizadas no nosso intestino. Então, como que a gente tem um intestino doente e quer ter uma boa resposta imunológica? E aí que eu entro na questão da disbiose. A disbiose é quando a gente tem aí uma baixa nessas bactérias benéficas e uma alta nas bactérias ruins, tá? Esse descompassinho aí que é tão prejudicial para o nosso organismo. O que causa disbiose? Vários fatores aí influenciam na nossa microbiota intestinal. Vou falar dos alimentares, tá, gente? Primeiro, consumo de alimentos industrializados, então alimentos muito ricos em gorduras saturadas, né, ou trans, farinhas brancas, açúcar, tudo isso influencia muito negativamente na nossa microbiota. Consumo de álcool, sedentarismo, viu, Carlinha? Está aí para ajudar todo mundo com isso, né? Consumo, gente, de antibiótico. O antibiótico, o que acontece? Ele mata tanto as bactérias boas, né, quanto as ruins. Então, ele não consegue selecionar só aquelas bactérias que estão causando alguma doença para matar. Não, vai tudo embora, tá? Então, assim, é muito importante, gente, devia ser regra. Fez tratamento de antibiótico, entra com probiótico, né? Que são os lactobacilos. Agora, já puxando aí dos lactobacilos, eu queria falar para vocês um pouquinho do Yakult. O Yakult, né? Lactobacilos vivos. Vai ajudar na minha microbiota? Não vai, porque a quantidade de açúcar que ele tem não consegue compensar o probiótico. Para você conseguir ingerir uma quantidade legal de probiótico por Yakult, você teria que ingerir muitos potinhos daquele, e aí a quantidade de açúcar extrapola e aí não fica legal, tá? Acaba que ele faz mais mal do que bem, tá bom? Então, assim, os alimentos industrializados, então os antibióticos, e aí se eu quiser fazer o tratamento, eu faço uma fórmula manipulada, ou eu vou na farmácia, tem algumas opções legais de probiótico aí pra gente conseguir restaurar essa nossa flora intestinal. Outra opção legal é o kefir, tá? A kombucha, que eles também são fontes de probióticos. E os iogurtes naturais, tá? Tem alguns iogurtes até que eles adicionam mais cepas de lactobacilos, que são bem legais mesmo. Actimel, não, também. Não é recomendado, porque é a mesma questão aí do Yakult. A composição, depois você vai lá na lista de ingredientes que eu ensinei como a gente avalia ela ontem. Vai na lista de ingredientes, vê o tanto de coisa de aditivo que tem ali, então não é legal, tá? A gente precisa de probiótico, mas sem adicionar as outras coisas, porque aí não compensa. O açúcar faz mal, então eu tô comendo açúcar e colocando probiótico, não faz sentido, né? Como se identifica uma boa kombucha? Carlinha, a kombucha a gente precisa fermentar, né, a partir do chá verde. A gente coloca ali a colônia, né, das bactérias e alimenta ela com açúcar. E aí essa kombucha ela vai se desenvolver e a gente consegue consumir ela. E pode adicionar os sabores, né, que a gente quiser. Mercados vendem kombucha.
Infelizmente, aqui em Barretos não, mas a gente tem várias pessoas que fazem, que é super boa procedência, tá bom? E aí, o uso de antibiótico, né, que eu tava falando, que altera aí nossa microbiota intestinal, laxante, gente, laxante é um crime para nossa microbiota, prejudica muito. Eu sei de um lugar que vende aqui também, já que depois se todo mundo quiser, eu posso mandar para vocês, tá? É, os laxativos, né? Eles prejudicam bastante porque eles alteram essas microvilosidades que eu já falei, que é aquela barreira do nosso intestino que precisa estar intacta para não passar as toxinas para o nosso organismo. Então, assim, intestino tá preso. Ai, gente, vou tomar um laxante, né? Não, não vai fazer mal, é uma vez só. Gente, intestino ele tem que ser regular, ele tem que funcionar todos os dias, tá? Mas ele não tem que funcionar com laxante. O laxante ele faz muito mal. A gente tem que, mas meu intestino é preso, ele tem que funcionar, então eu tenho que tomar laxante. Não, a gente tem que ver o que tá fazendo, o que tá causando esse intestino, quais são os sintomas de disbiose. Eu já te falo. O que tá fazendo esse intestino tá com essa característica de constipação. Então pode ser uma falta de fibra, uma falta de água, pode ser também alguma alergia, alguma sensibilidade alimentar que não tá diagnosticada corretamente. Então, o intestino constipado, ele não é normal e ele precisa ser tratado. A gente precisa investigar a causa dessa constipação e corrigir isso. E não é com laxante, tá? Isso aí a gente só vai prorrogando e deixando cada vez pior essa nossa saúde intestinal. Os sinais de disbiose são flatulência, gases abdominais, constipação ou diarreia, deficiência de absorção de algumas vitaminas ou minerais, tá bom? Meu intestino não funciona direito, demora 3 dias, preciso de ajuda, a gente precisa investigar o que está sendo responsável por essa constipação. Isso não é o ideal. Eu não sei se todos já viram, a gente tem uma escala de Bristol. É uma escala que tem as consistências, as características das fezes, tá? Depois vocês entram aí no Google e deem uma olhadinha. A característica, ela tem que estar ali entre o 3 e o 4. O ideal é o 4, tá? Que isso aí é o funcionamento intestinal bonitinho, normal. As fezes hidratadas, não são ressecadas, tá? Tudo bem bonitinho. É isso aí que a gente precisa buscar. Antônio tá mandando um beijo. Beijo, filho. E Fabi, aqueles tamarines ditos como os naturais funcionam? Eles funcionam, mas não é o ideal também. Eles não causam, tanto o malefício quanto os laxantes mesmo, mas não é legal. O seu intestino ele precisa funcionar naturalmente, tá? Psyllium ajuda demais. Psyllium é uma fibra, é classificada aí, né, como os prebióticos. E Psyllium e água é sucesso absoluto, tá? Psyllium a gente consegue em forma de cápsula, para quem não gosta muito, né, da consistência dele, mas eu acho que ele é uma fibra bem fácil de introduzir aí em preparação, em suco, em qualquer coisa a gente consegue jogar o Psyllium e numa quantidade um pouco maior. Então a gente consegue aí um efeito mais legal para o nosso trânsito intestinal. Fatores emocionais prejudicam o intestino? Boa, Carlinha, eu tava esquecendo de falar disso, né? O nosso intestino, ele é responsável pela produção aí, Jaque, me ajuda aí também. Pela produção de aproximadamente 80% aí da serotonina. A serotonina é nosso hormônio aí responsável pelo bem-estar, né? Então, quando a gente tá com serotonina baixa,
que isso aí pode não, isso aí tá relacionado com a nossa saúde intestinal, a gente começa a sentir mais ansiedade, pode predispor a depressão, tá? Então, fatores emocionais alteram bastante sim o intestino. Prebiótico, qual a diferença de prebiótico para probióticos? Os prebióticos, gente, são as fibras e os probióticos são as bactérias boas, certo? Eu queria mostrar para vocês isso aqui que eu tô disponibilizando para vocês também nessa live de hoje. São as diferenças de um intestino saudável e um intestino com disbiose, tá? E aí aqui tem até 90%, muito bem, já que até 90% do neurotransmissor serotonina é produzida no intestino. Eu disse 80, aproximado 80, tá vendo? Eu fui mais cautelosa, Jaque, muito bem, muito obrigado, Jaque. E aí aqui, gente, nessa planilhinha tem todos os benefícios, né, da gente ter um intestino saudável e o que isso ocasiona de mal, assim, né, na nossa saúde. Então, no intestino saudável, a gente tem uma produção bem maior de ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles auxiliam a gente, assim, eles aumentam a produção de anti-inflamatórios, então a gente reduz a chance de desenvolver aquelas doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, enfim, tem a proteção também contra doenças cardiovasculares, porque a gente tem a produção diminuída de alguns fatores que predispõem isso. Então, assim, saúde cardiovascular, saúde intestinal, obviamente, reduzir inflamação, aumentar antioxidantes, melhora perfil lipídico, então os colesteróis, né? Ele consegue aí otimizar as frações dos colesteróis bons e dar uma reduzida no ruim, né? O bom é o HDL e o ruim é o LDL, tá? A gente consegue aí no intestino saudável melhorar o perfil glicêmico, porque a gente tem uma melhora aí da sensibilidade à insulina. Então, sabe aquele quadro ali de pré-diabetes que a gente tem a insulina, tem a glicose ali, e a insulina ela não consegue se ligar a essa glicose, e aí sobe a insulina, enfim. O nosso intestino saudável, ele ajuda nisso também. E aí, por ele estar ali, o monte de células das nossas, né, células imunológicas, ele consegue ajudar a gente a combater infecções. Enfim, gente, nós temos que cuidar com muito carinho do nosso intestino. Ele é considerado o nosso segundo cérebro, tá? Então, a gente precisa que ele esteja saudável, que ele fique saudável, e a gente tem que conservar ele assim, tá? Então, analisem mesmo como é que estão os hábitos de vocês, se isso tá positivo, se isso tá sendo positivo ou não para o seu intestino. Ô Amanda, deixa eu te pedir para você escrever o seu e-mail no post do IGTV, tá? Por favor, porque aí eu vou encerrar aqui, eu não vou conseguir ter acesso a esse e-mail, Amanda Ali, aqui, tá bom? Por favor, escreve no post que eu vou deixar essa live salva e aí eu já mando para vocês esse material, tá bom? Não entendo, como verduras todos os dias, tomo muita água e nada. Amanda, Amanda, né? Ali. A gente tem que fazer uma investigação um pouquinho mais profunda, assim, provavelmente, para entender o porquê seu intestino não tá funcionando. Mas não desiste dele, tá? A gente consegue deixar ele bem bonitinho para você. Certo, gente? Então, assim, pra gente ficar aí com o nosso cognitivo bonitinho, funcionamento intestinal, feliz, né? Disposto, vamos cuidar muito bem desse intestino. Eu mando material para vocês. Quero que todos vocês olhem lá na escala que eu
pedir e ver se a classificação 4 tá próximo aí de como é que tá o intestino de todo mundo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida para trás que eu não respondi, por favor, deixem no post do IGTV, que aí a gente vai respondendo. E beijo enorme para todo mundo. Fiquei muito feliz com essa interação de hoje e nos vemos amanhã. Tchau, tchau!